Gente, boa tarde, boa tarde. Mais um aulão aí, graças a Deus, mais um dia. Estamos aí juntos, beleza? Olha só, o que acontece? Hoje, né, a gente vai fazer, para não estender muito, a gente vai fazer uma aula de gel mais comentada, um pouquinho mais rápido, tá legal? Então, olha só, preste atenção. Durante a semana, eu mandei aí para você alguns climogramas e pedi para você fazer a leitura de cada um deles, para você conseguir interpretar. Tive uma galera no meu privado chorando aí, dizendo que não está entendendo, o que é isso, o que está acontecendo. Eu vi na internet e me confundi. Então, olha só, presta atenção. O que você precisa saber? Climograma, se você for parar para ver, se você pegar algumas provas, você vai ver que cai bastante essas questões de climas, né, no Brasil. E fazer a leitura do climograma, isso vai te ajudar a conseguir interpretar quais são os tipos de climas que a gente vai ter ao longo aí pelo Brasil, além da gente poder falar sobre massas de ar e tudo mais. Então, olha só, galera, o que a gente pode falar, né? O que acontece? Quando a gente fala dos climas, quando a gente fala de um climograma, é igual quando você pega, por exemplo, um mapa que você precisa fazer a leitura dele. Quando você pega, por exemplo, um mapa de demografia, um mapa de relevo, a gente precisa ler esse mapa. O que é ler esse mapa? É você conseguir interpretar o que ele está te dizendo. Então, quando você pega um climograma, você precisa entender o que aquele climograma está te passando, o que aquele climograma ele te diz, o que ele caracteriza aquele tipo de clima que ele está representando naquela região. Tá legal? Então, olha só, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu te citar aqui, esse primeiro climograma que eu botei para você aqui, que é equatorial. Esse primeiro climograma que eu disse para você que ele é equatorial, a gente precisa ler esse climograma de que forma, galera? O climograma equatorial, o clima equatorial, eu falei para você que ele é um clima que tem temperaturas médias elevadas. Então, significa que ele nunca vai ter uma queda de temperatura? Vai, só que ele tem uma amplitude térmica menor. O que é uma amplitude térmica, Thalita, que a gente viu semana passada? Amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima com a temperatura mínima. Então, se você tem uma amplitude térmica menor, significa que a tua diferença de temperatura máxima com a temperatura mínima, ela é menor. Então, você não tem uma queda tão brusca, como, por exemplo, a gente vai encontrar no clima subtropical. Como, por exemplo, você vai encontrar num clima tropical, né? O tropical litorâneo, por exemplo. O tropical litorâneo, a gente tem uma amplitude térmica maior do que o clima equatorial. Por quê? Porque no verão a gente tem muito mais calor e o inverno, por mais que não seja um inverno que neve, um inverno absurdo, como a gente tem no subtropical, por exemplo, muito mais frio, ele vai ter uma queda muito maior no inverno de temperatura do tropical do que no equatorial, por exemplo. Então, a temperatura do clima equatorial, ela tem uma queda no inverno muito leve mesmo, tá legal? Então, quando a gente fala sobre as temperaturas médias serem elevadas, a gente está falando de temperaturas que, na maior parte das vezes, elas são consideradas mais altas, tá legal? E aí, o que vai acontecer? Por que a gente tem esse nível de chuva, esse nível pluviométrico tão intenso, tão bem distribuído no clima equatorial? Porque a gente precisa lembrar que o clima equatorial, ele está onde? Ele está lá no norte do Brasil. No norte do Brasil, eu estou próxima de quem? Da linha do Equador. Eu tenho um outro fator também, uma outra questãozinha aí que vai contribuir para esse clima, que é a vegetação. A floresta amazônica é uma floresta de larga escala, uma floresta de vários portes de vegetações, uma floresta onde eu tenho folhas latifoliadas também, que são folhas largas, que vai permitir essa troca intensa que a gente vai ver, né, com o meio ambiente, essa troca intensa na atmosfera, onde você vai ter uma liberação de água muito maior, uma evapotranspiração muito maior, que vai trazer essa umidade muito grande atmosférica e vai permitir que a gente tenha
grandes quantidades de chuva ao longo do ano. Ah, Thalita, mas ela diminui no inverno? Sim, porque no inverno a gente tem aquela leve quedazinha da temperatura. Por mais que ela não seja tão intensa, essa queda, ela tem uma leve queda, o que vai fazer que, se você tem uma leve queda no inverno, você tenha um pouco menos de calor. E aí você vai ter um pouquinho menos dessa evaporação, o que vai diminuir um pouco mais essa chuva. Porém, essa diminuiçãozinha da chuva não significa que você tenha um período de seca completamente, tá legal? Então, a gente tem um período chamado de distribuição de chuva ao longo do ano no equatorial. Aí eu pulo para o lado, onde você vai ter aí o tropical de altitude. Thalita, mas eu já ouvi falar que a gente tem 6 tipos de clima no Brasil. Na verdade, a gente tem o subtropical, o equatorial, o tropical semiárido, que eu costumo chamar só de semiárido, o tropical de altitude, o tropical típico e o tropical litorâneo. Tá legal? Ah, então todos são tropicais? Aqueles que você está falando aí, tropical litorâneo? Sim, são todos tropicais porque eles têm características em comum, só que eles vão ter pontos que vão diferenciar, por isso que a gente vai chamar de altitude, litorâneo e típico, tá legal? O tropical de altitude, você está vendo aí essa queda intensa que a gente vai ter na temperatura? Então, como, por exemplo, você tem em alguns pontos de Minas Gerais, alguns lugares de São Paulo. Então, é só você lembrar do nome, tropical de altitude. O que é altitude? Altitude em relação ao nível do mar. Altitude é a distância vertical em relação ao ponto zero, que o ponto zero é o nível do mar. Então, quando a gente fala sobre o tropical de altitude, a gente está falando de lugares que têm uma distância vertical bem mais acima do nível do mar. E aí você precisa lembrar que quanto mais afastado do nível do mar, menor vai ficando a temperatura. Então, é por isso que no inverno você tem uma queda tão intensa, uma queda tão grande nesse tropical de altitude. Então, é essa questão dessa amplitude térmica. No tropical de altitude, você tem uma queda maior na temperatura no período do inverno, que vem junto com o quê? Com o período de seca. Por que seca, Thalita? Porque a gente tem uma queda muito grande no nível pluviométrico no período do inverno. Mas por quê? Porque a gente teve uma grande queda de chuva, tá legal? Outra coisa que a gente precisa entender, tropical, esse tropical que eu botei aí entre o equatorial e o tropical de altitude, é o tropical típico. A gente vai ter isso principalmente no centro-oeste brasileiro. Só que você tá vendo, se a gente for comparar o tropical típico com o de altitude, a queda da temperatura é muito mais intensa no de altitude? Você está conseguindo perceber isso? Só que você continua tendo uma queda bem grande no tropical típico. Então, olha só, gente. Se na prova pedir para você comparar, beleza, você pode falar que realmente é muito mais intenso o tropical de altitude. Porém, não fique sempre se limitando ali, se prendendo a você só poder classificar e caracterizar um tipo de clima comparando com o outro. Porque senão você vai cair no erro de, por exemplo, eu já vi aluno falar assim, ah, Thalita, mas olha só, existe queda de temperatura, existe queda de nível pluviométrico no equatorial no inverno. Então, eu posso comparar e dizer que ele tem um inverno totalmente seco. Não. O inverno seco é quando você tem o nível de chuva caindo ao ponto de você ver igual está acontecendo aí no tropical de altitude, igual você está vendo acontecer no tropical típico, que é muito baixa, é quase zerada, é muito, muito pequena. Então, quando a gente fala para você que existe uma queda, eu estou falando, você precisa analisar se essa queda ela é só uma diminuição, porém ele continua com um nível legal pluviométrico, ou se essa queda ela é tão intensa ao ponto de chegar lá embaixo, de quase como se estivesse esvaziando esse recipiente. Então, quando eu falo do equatorial, ele tem queda nesse nível pluviométrico, mas é uma queda muito menor, ele continua com nível alto de chuva. Agora, se eu for comparar, por exemplo, ao tropical de altitude e o tropical típico, é uma queda acentuada, uma queda ao ponto de eu poder considerar como um período de seca. Então, no tropical de altitude e no tropical típico, eu posso caracterizar o inverno como um período de seca. E se eu for prestar atenção nos períodos de verão ali, nesse período de verão, eu tenho chuvas. Você está vendo o nível de chuva? As colunas azuis, que são os níveis de chuva? E essas linhazinhas vermelhas são a temperatura?
Então, olha só, eu tive uma queda de temperatura igual eu tive no de altitude? Obviamente não. Mas eu tive uma queda de temperatura bem intensa ao ponto de eu poder falar que teve uma amplitude térmica maior? Sim. Você está vendo que o tropical típico, ele cai, a temperatura dele cai ao ponto de você poder considerar frio? De você poder ter uma consideração de uma amplitude térmica maior? O que vai trazer e permitir, por exemplo, essa seca de chuvas no período do inverno? Esse é o que a gente caracteriza como tropical típico, que é o que a gente vai ver no centro-oeste. Do lado dele, eu já tenho um tropical atlântico. Olha só, gente, agora eu vou colocar uma minhoca na sua cabeça. Thalita, mas como assim? Eu já ouvi falar que o tropical atlântico, que pode ser considerado tropical úmido ou tropical litorâneo, dá no mesmo, beleza? É atlântico porque o litoral dele, o oceano que banha, é o Oceano Atlântico. Eu já vi falar que ele pode ter chuvas, por exemplo, mais no período de janeiro até março, dezembro até janeiro, e esse período de inverno aí, ele tem uma diminuição de chuva. O que está acontecendo nesse clima aí? Ele está tipo Mediterrâneo agora? Gente, olha só, preste atenção. O que vai acontecer? Quando a gente fala sobre o tropical litorâneo, a gente vai ter um litoral brasileiro batendo ali desde esse pedaço aqui de sul-sudeste até lá em cima no nordeste. E aí, por conta de ventos alísios, intensidade desses ventos nos períodos do ano, eles vão carregar mais umidades e menos umidades, o que vai permitir que você tenha essa exceçãozinha no tropical litorâneo. Então, quando a gente fala de um nível sudeste, esse tropical litorâneo, por exemplo, a gente pode comparar dessa forma aqui, ó, que você está vendo. Nordeste aqui, ó, João Pessoa e Rio de Janeiro do ladinho. Você está vendo que em João Pessoa o nível pluviométrico ele está muito maior no período de abril, maio, junho, até um período de agosto ele tem um nível pluviométrico muito maior. Isso é por conta da umidade, isso é por conta da posição geográfica, dos ventos que sopram, os ventos alísios que vêm do Nordeste, que empurram essa umidade nessas áreas com mais intensidade nesse período. Então, se eu tenho mais umidade, ali eu estou falando de um lugar em que é mais próximo da linha do Equador. Ali eu estou falando de um lugar que tem muito mais calor do que o Sudeste. Tá legal? Então, eu estou falando de dois climas tropicais. Dois lugares de temperaturas elevadas. Dois lugares de umidades elevadas. Por isso que eles são caracterizados como tropicais. Porém, eu estou falando de latitudes diferentes. Se eu estou falando de latitudes diferentes, o lugar, a área que vai estar mais próxima da linha do Equador, obviamente que essa temperatura vai ser mais elevada ainda do que o Sudeste, que está mais afastado. O que não significa que o Sudeste não tenha temperaturas elevadas. Tem temperaturas elevadas, mas se eu for comparar com o Nordeste, a temperatura do Nordeste, elas são mais elevadas. Por quê? Porque o Nordeste está mais próximo de quem? Da linha do Equador. Está mais próximo de uma baixa latitude, o que intensifica a temperatura. E aí, com a questão da dinâmica atmosférica, ventos alísios, isso vai trazer uma dinâmica de umidade, esses ventos vão trazer uma umidade do Oceano Atlântico maior do que no Sudeste, o que vai permitir que eu tenha esse climograma diferente nas áreas, mesmo os dois sendo tropicais litorâneos. Então, por que eu coloquei para você de propósito esses climogramas? Porque você precisa entender que o climograma do tropical litorâneo possui essas características. Porém, eu não posso generalizar o tropical litorâneo, porque ele tem exceções do Nordeste e do Sudeste. Alguns estados, algumas cidades do Nordeste, eu vou ter o regime de chuva, por exemplo, num período de outono e inverno. No período do Sudeste, na região, em algumas áreas do Sudeste, eu já vou ter essa intensidade de chuva mais na parte de primavera e verão. E aí eu vou ter um período de estiagem nesse período de inverno do Sudeste. O que eu vou ter ao contrário, por exemplo, em algumas áreas do Nordeste. Então, eu coloquei aí isso de propósito para você conseguir identificar que existem essas exceções, porque na hora da tua prova, você vê esse climograma aí de João Pessoa, aí você vai falar, ih, caramba, não pode ser tropical litorâneo, porque eu gravei na minha cabeça que o tropical litorâneo ele não pode ter de jeito nenhum chuva no período de inverno. Tem exceção.
algumas áreas que a gente vai ter, a intensidade de chuva ela vai ser maior nesse período de outono, caminhando para o inverno. Tá beleza? Outra coisa que a gente precisa mostrar também. Tá vendo esse climograma aqui, ó, que eu tô mostrando para você? Cadê? Epa, subi aqui. Esse climogramazinho que a gente está vendo aí escrito semiárido. O semiárido é o que você vai encontrar ali no sertão nordestino. Lembrando que, por que no Nordeste, no litoral do Nordeste, você tem intensidades maiores de chuvas e chega no sertão, que também faz parte do Nordeste, esse nível pluviométrico cai? Porque a gente tem entre o agreste ali, a zona da mata e o sertão, a gente tem uma faixa de transição, que é uma sub-região que se chama agreste. No agreste, a gente vai ter um relevo que tem grandes altitudes, que a gente chama de Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, por ele ter uma altitude muito grande, ele serve como uma barreira. Ele bloqueia a umidade que vem do Oceano Atlântico. Então, a umidade que vem do Oceano Atlântico e traz chuva para a parte litorânea do sertão, quando ela chega ali no agreste, ou do sertão não, desculpa, para a parte litorânea do Nordeste, quando ela chega ali naquela parte entre o agreste e o sertão, ela encontra com o Planalto da Borborema. E aí o Planalto da... Opa! Gente, a gente vai voltar. Acho que o Anderson esqueceu aqui, né? Foi. A gente volta, a gente entra, aquela umidade ela entra e bate nesse bloqueio e bate nesse paredão de relevo que é chamado de Planalto da Borborema. E é esse planalto que impede que essa massa de ar, de umidade, ela ultrapasse e entre no sertão. Por isso que o sertão ele é tão seco, porque ele tem uma temperatura elevadíssima, tá legal? Uma temperatura muito elevada por conta do calor do Nordeste. Só que essa umidade que vem do oceano, ela não consegue ultrapassar, ela não consegue entrar totalmente no sertão. E aí, por isso que a gente tem esse climograma totalmente semiárido, totalmente temperatura elevada, com nível pluviométrico lá embaixo. Quando chove no sertão, é esse índice que a gente tem aí. Você está vendo que no sertão, no semiárido, você não consegue bater de jeito nenhum uma coluna de pluviosidade alta. Você não consegue bater essa pluviosidade lá em cima. Por quê? Porque a gente não tem grandes quantidades de nível pluviométrico no sertão. Por que mesmo, Thalita? Porque a gente não consegue permitir que a massa, essa umidade, ela ultrapasse e entre no sertão, por conta de uma questão natural, por conta de um relevo de grande altitude que se chama Planalto da Borborema, que serve como uma barreira da umidade que vem do Oceano Atlântico, bloqueia essa umidade e não consegue deixar essa umidade ultrapassar para o sertão, trazendo essa seca nordestina. Tá legal? Temos o subtropical aí do teu lado sudeste, e aí você começa a ver que você tem uma amplitude térmica muito maior, porque você tem uma temperatura mais ou menos batendo 25 ali no verão, e aí quando desce também, ela desce ao ponto de chegar a 7, 5 graus, às vezes você pega 0 graus no sul do Brasil, ou seja, toda a influência que a gente tem de uma zona temperada, toda a influência que a gente tem de uma massa polar atlântica que entra pelo sul do Brasil. Só que olha só, gente, o nível de chuva, você pode ver que ele geralmente mantém. A gente tem chuvas bem distribuídas no sul do Brasil, tá legal? Então, por mais que a gente tenha essa questão do nível de temperatura ter uma queda muito intensa, por uma questão de massa de ar, por uma questão de ventos, a gente consegue ter uma entrada de umidade no sul do Brasil boa também. Uma boa quantidade de umidade que entra ali, o que vai permitir esse nível de chuvas, esse nível pluviométrico sendo bem distribuído ao longo do ano no sul brasileiro, tá legal? E aí eu coloquei para... Oi? A senhora disse ali sobre o sertão. Aí eu não me recordo da Zona da Mata até o meio norte, passa Zona da Mata, é Agreste ou sertão? É Agreste, Zona da Mata, Aí, ó, vindo pelo litoral brasileiro. isso. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Lembra que o Meio Beleza. Norte, ele vai estar sempre do ladinho ali da Amazônia, né? Do lado do Sim. norte, por isso que é Meio Norte. E aí o Sertão, ele vai estar sempre depois do Agreste. Tá legal? Beleza. Lembra que é o Agreste que vai ter aí o Planalto da Borborema, que a gente vai ter essa divisa.
Então, é por isso que o sertão não consegue ter a umidade. Tá legal? Ah, entendi. Por isso que o Agreste é chamado de faixa de transição. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Então, olha só, eu só coloquei, preste atenção, o Mediterrâneo não faz parte do Brasil, pelo amor de Deus, ele é lá no Mediterrâneo, tá legal? Eu só coloquei para você porque vocês estavam confundindo, né, quando aparecia o climograma do Mediterrâneo. Poxa, mas aí a gente tem a questão de chuvas. O Mediterrâneo, gente, ele vai ser totalmente ao contrário do que a gente aprende em relação às chuvas mais intensas no verão, por conta das temperaturas serem muito altas. O Mediterrâneo, você tem o verão é no meio do ano, tá legal? O verão é no meio do ano. Lembrando que hemisfério sul, eu tenho verão, final e início do ano. E inverno no meio. Hemisfério norte, ao contrário. O verão deles é no meio do ano e o inverno é final e início do ano. Lembrando que o Mediterrâneo é hemisfério norte. Então, ele vai ter o verão no meio do ano. Você pode ver que a temperatura está mais elevada no meio do ano aí, ó. Esse climogramazinho que a gente tem aí nessa ponta aí nordeste do nosso mapa. Tá legal? Só que, olha só, no Mediterrâneo vai ser ao contrário. Por mais que você tenha temperaturas elevadíssimas no meio do ano, no verão, você vai ter um regime de chuvas muito mais baixo. No inverno, que é final e início do ano, onde você tem queda das temperaturas, é aí que você vai ter o período chuvoso, onde você tem o nível pluviométrico muito mais alto. Eu só preciso que você lembre disso. Mediterrâneo não tem nada a ver com Brasil. É clima do Mediterrâneo por países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. Mas eu preciso que você grave isso, porque aparece nas provas e vocês confundem. Então, realmente, a gente precisa entender que o fato de você ter maiores temperaturas permite que você tenha uma maior evapotranspiração e uma evaporação, o que intensifica o nível de umidade atmosférica, o que vai permitir a precipitação, que é a chuva. Porém, a gente tem algumas exceções nesses períodos. Eu te mostrei do tropical litorâneo no Brasil, no Nordeste, por exemplo, por conta de influência de ventos. Às vezes, a umidade intensifica ainda mais. Só que no Mediterrâneo, ele vai ser totalmente diferente. Não falei que é no hemisfério norte, falei que é nessa faixa de Mediterrâneo que está no hemisfério norte. E aí você vai ter tudo ao contrário do que a gente fala. Você vai ter um verão de temperaturas altas e chuvas baixíssimas. E um inverno de temperaturas baixas com nível de chuva alto, beleza? É isso que eu preciso que você fixe na tua cabeça e pratique em exercício para você conseguir fixar, tá legal? Botei só 2 questões aqui, a gente já está finalizando, hein, Alan? Ó, botei aí para você. O climograma é característico. Vem cá, esse climograma vocês colocaram qual letra aí? Pô, mas não fiz isso daí, não. Só fiz os de cima que eu te mandei. Não fez, né? Não fez, né? Olha só. Quando a gente fala aí... Oi? Ainda bem que não reconhece minha voz. Ainda bem. Não, tô reconhecendo não, Júlia. Olha só, ele fala assim, ó, de grande parte da Amazônia que apresenta clima equatorial, forte pluviosidade e temperaturas elevadas o ano todo. Será? Da área litorânea da região sul, que apresenta clima subtropical, sem estação seca e elevada amplitude térmica. Será que eu estou falando da área litorânea da região sul? Não, né? Já vi que não é, porque, olha só, a temperatura dela deveria ter caído muito, né? Pode estar falando da área sul da região sudeste, que apresenta clima tropical de altitude, fraca pluviosidade e temperatura elevada ao ano todo? Pode estar falando da porção central do centro-oeste, que apresenta clima tropical úmido, com grande pluviosidade e elevada amplitude térmica? Será que eu estou falando do centro-oeste, tropical típico? Já está errado, né? Porque na letra D ele falou que no centro-oeste é tropical úmido. Que umidade é essa que eu tenho no centro-oeste, gente? Eu tenho um tropical típico, né? A umidade que entra aí no centro-oeste vem do tropical da massa atlântica, mas a influência real ali é da tropical continental, que é a única massa seca que nós temos no Brasil. Letra E, do interior nordestino, que apresenta clima tropical. Peraí, interior do Nordeste, clima tropical?
Interior do Nordeste é a maior sub-região que eu tenho no Nordeste, que é o sertão. É sério isso? Que eu vou ter essa umidade toda entrando? Não, né? Então só pode ser que letra? Ou é a A ou é a B. Ou é a A ou é a C, que eu já dei que a B, a D e a E estão erradas. Na C, ele diz que é a área sul do Sudeste, que vai apresentar um clima tropical de altitude, uma fraca pluviosidade e temperatura elevada o ano todo. Vem cá, tropical de altitude, eu vou ter essa temperatura elevadíssima o ano todo? A gente já viu isso. Eu mostrei para você que no tropical de altitude você tem uma queda de temperatura onde? No período do inverno. Então, não pode ser a letra C, só pode ser a letra A. Você está vendo que eu tenho chuva distribuída o ano todo? Você está vendo o nível de chuva em julho, junho e agosto estar praticamente zerado? Não. Eu tive uma queda? Tive. Uma queda bem grande? Tive. Mas ele chega ao ponto de estar secando o climograma? Não. Temperatura está elevada? Tá. Então, eu tive uma grande queda de temperatura, uma intensa queda de temperatura? Não. Então, se eu tenho temperatura alta, tenho chuva, nível pluviométrico o ano inteiro, só pode ser quem? Clima equatorial. Pô, Thalita, eu fiquei na dúvida se a letra A poderia estar certa. Era só você olhar todas as outras alternativas que estão muito erradas. A B, C, D e E, elas estão muito erradas. Então, se você tivesse dúvida se a A poderia estar certa ou não, você não encontrou nenhum erro gritante na A, mas ficou na dúvida. Viu que a B, C, D e E estão muito erradas? Não tem o que duvidar. Letra A está completamente certa. Número 2. Analise os cromogramas. Oi? Não entendi letra B. Por que ela pode ser o gabarito? Da área litorânea da região sul, que apresenta clima subtropical, sem estação seca e elevada amplitude térmica. Olha só, preste atenção aqui. A letra B, ela não estaria errada se ela fosse só uma alternativa. Mas comparando com o climograma, você está vendo essa amplitude térmica tão intensa? A letra B, a subtropical, a gente tem uma queda muito grande no inverno. Entendeu? Se ele tivesse dado para você só a questão e pedindo para você marcar a alternativa correta sem te dar climograma, poderia ser a letra B. Só que ele não te deu isso. Ele não te deu essa opção de não te mostrar o climograma. Ele te apresenta um climograma e pede para você marcar a alternativa correta através desse climograma. Então, a letra B, ela até pode estar correta como afirmativa, mas ela se torna errada porque ela não bate com o climograma que a gente está lendo. Beleza, Júlia? Uhum. Perfeito, obrigado. Nada. Número 2. Analise os climogramas abaixo e responda. Bom, você está vendo aí climograma, Paraná, com base na análise dos climogramas, pode-se concluir que o 1, 2 e 3 se referem aos climas de cidades brasileiras localizadas na mesma região e na mesma latitude. Gente, olha só. Você está vendo o climograma 1 com uma queda altíssima de temperatura, o climograma 3 com uma queda altíssima de temperatura e o climograma 2 sem nenhuma intensa queda de temperatura. No 1 e no 3 eu tenho uma amplitude térmica enorme. No 2, a amplitude térmica é pequititinha. Você está vendo uma queda de temperatura muito pequena. Tem condição deles fazerem parte da mesma latitude? Não. Já falei para você que linha do Equador, ponto zero. Conforme vai se afastando da linha do Equador, vai aumentando a latitude. Então, significa que quem está mais próximo da linha do Equador possui uma latitude baixa. Beleza? Quem está próximo da linha do Equador, latitude baixa. Conforme vai se afastando, vai se tornando latitude média, até conforme vai afastando mais ainda e chegando a uma latitude alta. Tem condição de um lugar de Minas Gerais, um lugar do Rio Grande do Sul, e onde a gente vê aí, tem condição desses 3 lugares eles fazerem parte da mesma região, com essas amplitudes térmicas tão diferentes, nível pluviométrico tão diferente, temperaturas tão diferentes? Óbvio que não. Então, a gente já viu que a letra A está completamente errada. As chuvas em 1 estão concentradas no outono e em 2 nos meses de agosto e setembro. Vem cá, a gente tem as chuvas concentradas no outono, no 1. Quando que é o outono? Março, abril, maio até junho, né? A gente tem de março a junho o outono. É só você ver o nível pluviométrico, as colunas aí. A maior parte de chuvas, ela está no período de março a junho? Não, né? Isso daí era questão de interpretação de climograma. A maior concentração de chuvas, ela está onde? Do final até o início do ano.
né, de dezembro, janeiro, é a maior concentração de chuvas que você tem. Letra B já está totalmente errada. Letra C, o climograma 1 representa um clima tropical de altitude e 2, um clima equatorial. Climograma 1, tropical de altitude, pode ser? Pode. Eu estou falando de Minas Gerais, que é um lugar que tem regiões de tropical de altitude, e se eu for ver, ó, no período de verão, chuvas elevadas, no período de inverno, queda de chuva. Viu a amplitude térmica? A intensa curva que foi feita no período do inverno? A elevada queda de temperatura? Então, São Lourenço, Minas Gerais, parte do Sudeste tem clima tropical de altitude. São Paulo, Minas, tá certo? Certíssimo. No número 2, temperatura sempre elevada, nível pluviométrico bem distribuído o ano inteiro, com bastante pluviosidade. Que clima é esse no Brasil? Só pode ser o equatorial. Então, a número 2, a alternativa correta só pode ser a letra C. Beleza? Alguma dúvida, gente? Você sabe que vai ter uma pergunta minha, né, no final da questão. Não, Sempre isso daí tem. eu tenho certeza que depois alguém vai vir me perguntar alguma coisa e o nome dessa pessoa é Júlia. Nem te perturbo no final de uma sexta-feira. Mas tudo bem. É, em pleno dia dos namorados. Não, claro que não. Tá Ô, certo, Márcia, tá agora é certo. sério. O Tem que... Amapá, ele não é... Nossa, se eu falar uma merda, nossa, a senhora vai falar muito no meu ouvido. Mas o Amapá não é em cima do Amazonas? Oi? O Amapá, ele não é aquela faixazinha assim, em cima do Amazonas? Ah, e o equatorial fica onde, minha flor? Não, então, só que quando eu já vi várias aulas de clima, aí nessa região sempre pega o clima tropical. No Amapá? Sim, vou mostrar pra senhora. Vai me Vou te mostrar mandar mesmo. depois. Olha só, preste atenção. A gente tem intensa, preste atenção, ali está próximo da linha do Equador, certo? Sim. Então, essa proximidade da linha do Equador deixa essa intensa temperatura. E como a gente tem influência úmida ali, ele vai permitir que a gente tenha uma grande distribuição de chuvas. Preste atenção, tem lugares que você às vezes vê tudo como tropical, tá? Tudo como tropical. Aí ele fala que é um tropical úmido. O que não está errado ser um tropical úmido. Porque o tropical úmido você tem elevadas temperaturas, ok? E você tem também o nível de chuva bem distribuído, tá? Ok. Tropical úmido. Tropical por ser de temperatura elevada e úmido porque você tem essa dinâmica de umidade atmosférica. Só que se a gente for comparar nesse climograma aí, esse climograma ele está batendo exatamente o que a gente vê de um clima equatorial. Tá legal? Um clima equatorial é exatamente dessa forma. Você tem essa chuva muito mais distribuída e uma amplitude térmica muito menor. O que diferencia mais o tropical do equatorial é essa amplitude térmica. No tropical, a gente tem uma queda de temperatura no inverno maior do que no equatorial. Não significa que você vai ter um clima polar no inverno. Não é isso. Eu não posso comparar, por exemplo, a queda do inverno, da temperatura no inverno do tropical úmido, com o do tropical de altitude, não tem como. É óbvio que o tropical de altitude, que o subtropical, eles vão ter uma queda muito mais intensa. Porém, o clima tropical, você consegue ver essa queda no período do inverno, você consegue ver essa diminuição de temperatura no período do inverno. No equatorial, ela é muito mínima. Você tem essa queda, mas ela é muito pequenininha, muito, muito pequena, que é o que a gente vê caracterizando esse clima equatorial. Por isso que esse climograma, você está vendo aí essa linhazinha com uma leve quedinha no período do inverno. Por que ela tem essa leve queda? Porque o clima equatorial é assim. A amplitude térmica da máxima e a mínima, essa diferença, que é o que a gente chama de amplitude térmica, ela é muito pequena. Se fosse o clima equatorial, se a gente estivesse falando de um equatorial total, ela teria que ter nesse climograma uma queda um pouquinho mais bruscazinha ali, não totalmente intensa, mas uma curva um pouquinho mais barrigudinha nesse período de inverno. E você pode perceber que ela não tem essa curva tão barrigudinha no período de inverno. Então, justamente, essa linhazinha não ser tão curvadinha no período de inverno é o que faz você ter uma diferença pequena da temperatura máxima com a temperatura mínima. É o que faz você ter uma amplitude menor. E é essa diferença que a gente tem do equatorial e do tropical. Essa amplitude ser menor, o que vai permitir que o nível de chuva do equatorial seja muito maior do que do tropical. Entendeu? Caraca, mestre.
Nossa, entendi Bolei sim. mais a Mas sua mesmo cabeça, assim, não, né? não, eu entendi. Eu só vou te mandar pra senhora ver que minha paranoia faz sentido. Não, você me manda, mas aí eu vou ver o porquê que na questão tá dessa forma, entendeu? Beleza, Porque às mas eu vezes não entendi é a nem uma diferença. coisa, às vezes não é nem um erro da questão, não. É só uma forma de chamar mesmo. Às vezes eles falam Sim, como tropical úmido, entendeu? Aí vocês só precisam entender essa diferença para não ficar, porque na hora da prova os termos diferentes às vezes faz vocês confundirem, né? Por isso que é bom a gente pegar questões diferentes mesmo. Tá legal? tá bom. Valeu, moça. Galera, dúvidas? Todo mundo Nenhuma? tá quieto hoje. Todo mundo muito quieto, né? Eu tô achando que a galera silenciou e saiu. Será? Será, gente? Professor Alan, tá aí? Chegou. Fala aí, tô Ultrapassei um escutando pouquinho, sim. né, Alan? Me perdoe. Oi? Ultrapassei um pouquinho, né?